Você e eu somos, mediante a palavra de Deus, templo e morada do Espírito Santo. A Midrash, Cabala, ela corrobora com isso. Daremos aqui uma alusão do que seja o tabernáculo por dentro, com seus utensílios, com referência às etapas de conquista do homem mediante a salvação e sua aproximação diante de Deus. O tabernáculo, ele é retangular. Então a primeira coisa que você vê quando entra no tabernáculo, claro, assim como todo templo, ele tem uma porta de acesso. Porque o sol da justiça, todo dia ele nasce no tabernáculo e se põe. Porque o caminho da justiça se inicia no tabernáculo. E o que dá acesso a ele, como os templos também, é uma porta. Você entra por essa porta e a primeira coisa que você vê é o altar do holocausto. Depois, você caminha um pouquinho mais e do lado esquerdo está a bacia de bronze. E lá na frente tem uma tenda que ficava dentro de uma cerca. Essa tenda ela tem 2 cômodos. O primeiro cômodo, quando você entra pela porta à direita, tem a mesa dos pães asmos, que eram os pães que eram feitos propriamente para o tabernáculo, que não tinha levadura, não tinha fermento. À esquerda, que dava para o sul, ela tinha o candelabro de ouro de 7 pontas, que é a menorá. Adiante, que dá para o norte, tem o altar feito de ouro para queimar o incenso a Deus. Não é aquelas varetinhas que a gente vê hoje aí no supermercado, não é aquilo ali não. Tinha um grande véu, que na verdade era feito de peles de animais. 4 tipos de peles de animais, para ser mais preciso. E passando por este véu, lá no meio repousava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, que era o lugar santíssimo, santo dos santos. São 6 utensílios. O altar do holocausto, a bacia de bronze, a mesa dos pães, a menorá, o altar de ouro e a arca da aliança. Esses 6 utensílios estão linkados lá no livro de Hebreus capítulo 6, quando a Bíblia nos ensina sobre os 6 rudimentos da nossa fé. Quais são esses 6 rudimentos da nossa fé? O altar do holocausto significa a morte da carne, ou seja, o discipulado. A partir do momento que eu entro pela porta do tabernáculo, eu aceitei Jesus. Porque Jesus ele diz assim, ó, eu sou a porta. Então, se eu entrei, eu aceitei a Cristo. Aceitei entrar pela porta. Depois que o discipulado tem início, aí o batismo nas águas, que é a segunda representação. A bacia de bronze, que tem a água que lá lavava todos os sacrifícios para ir para o altar do holocausto. O terceiro símbolo, nós temos a mesa do pão asmo, ou dos pães asmo, que é a representação da nossa ceia. Depois da ceia, vem o 4º elemento, que é o batismo com o Espírito Santo, representado pelo candelabro de ouro, que é o menorá, as 7 pontas. Depois do batismo com o Espírito Santo com fogo, você tem que entrar lá para o lugar santo dos santos, o Santíssimo, que está a Arca da Aliança, que lá dentro tem 3 utensílios sagrados. As tábuas da lei, a vara de Arão, que floresceu, e também um pote contendo maná. E esse pote, na verdade, era uma tigela de ouro que tinha este maná. Porque as tábuas da lei representam para o homem a revelação da palavra. A tigela de ouro com o maná dentro é o alimento sólido ao crente. E a vara de Arão que florescera é a certeza da ressurreição. Então essa parte da revelação já não é mais para as crianças, que Paulo descreveu, que está no leite, mas sim para os adultos, de um alimento mais robusto, um alimento sólido. Isso é um alimento sólido. Para aqueles que ainda não são robustos, não passaram por essas etapas, leite para as crianças, e um alimento sólido para os adultos. Nem todo o evangelho é revelado a muitos, porque estão na fase ainda de criança, de meninos. É só o leite. Mas, se persistires no caminho e o desejo de íntima comunhão com Deus e revelação da sua palavra, você vai entrar na outra fase, que o evangelho sim será inspirado de Deus para ti de outra forma, e tu não serás mais um menino a ser alimentado no leite, mas serás um adulto de um alimento sólido, a qual Deus vai ser glorificado também como um menino no leite na sua vida, tá bom? Ficamos por aqui, Deus os abençoe hoje e sempre. Em nome de Jesus. Um abraço, pessoal.